Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos e na aula de hoje iremos estudar a resolução de problemas envolvendo números inteiros. Bem, nessa aula nós teremos dois momentos. Qual é o primeiro momento? O primeiro momento será a correção da atividade anterior, visto que o conteúdo anterior era de expressões numéricas, ele vai dar um suporte maior para que a gente adentre dentro dos problemas, da resolução de problemas envolvendo números inteiros. Beleza? Então essa primeira parte da aula é a resolução da atividade anterior. Então vamos lá, gente. Primeira questão. Danilo, Maria, João e Pedro são alunos de matemática do 9º ano. Eles estão resolvendo um desafio deixado pela professora Marilda. O desafio é resolver essa expressão, que é menos 12 mais 5 vezes 8 negativo, menos 16 negativo, dividido por menos 1 mais 3 ao quadrado. Certo? Como resultado da expressão, Danilo encontrou menos 34, Maria 12, João 20 e Pedro menos 50. O vencedor do desafio foi. Então, gente, a gente vai ter que resolver essa expressão numérica. Pois vamos lá. Numa expressão numérica, nós temos algumas regras que nós temos que seguir. Então, aquelas regras você vai encontrar lá na aula passada, tópico por tópico, certo? Mas, gente, o que é que vai acontecer aqui? Vamos relembrar. Se tem parêntese, é ali que eu vou ter que resolver primeiro. Aí você pergunta, professor, mas aí eu tenho 3 parênteses, mas perceba a diferença entre eles. O primeiro parêntese da esquerda para a direita é aquele que engloba o menos 8. Perceba que esse parênteses ele só está sendo utilizado porque o 8 é negativo. É a mesma coisa que acontece com o 16. Eu só estou utilizando ali o parênteses para o 16 porque o número é negativo. Então esse parêntese aí não são os parênteses que eu vou ter que utilizar, que eu vou ter que resolver primeiro como prioridade. O parêntese da prioridade aí é o terceiro parêntese, que dentro desse parêntese eu tenho uma expressão numérica, eu tenho menos 1 mais 3 elevado a 2. Então eu vou começar resolvendo por esse parêntese, certo? E aí, gente, dentro desse parêntese eu vou perceber que eu tenho uma adição e tenho uma potência. E aí você precisa lembrar daquela outra regra, que são a regra das operações. O que é que a gente tem que resolver primeiro? Então vamos lá lembrar? Primeiro, devemos resolver potências e radicais. Potência, raiz quadrada, raiz cúbica e assim por diante. Tem alguma potência, tem algum radical? Então eu tenho que resolver primeiro. O que é que eu resolvo por segundo? Multiplicação, divisão. Tem multiplicação, tem divisão, então tenho que resolver. E por último, a gente soma, subtrai. Beleza? Então aí eu tenho uma adição e tenho uma potência. O que é que eu resolvo primeiro? A potência, Então nós temos aí a potência que é o 3 elevado a 2. Lembre-se que o que é a potência, professor? Como é que a gente resolve? O que é que significa 3 elevado a 2? 3 elevado a 2 é o 3 repetido 2 vezes, é o 3 vezes 3. E 3 vezes 3 equivale a 9. Então, sabendo que o resultado da potência é 9, eu vou repetir toda a expressão e vou substituir só o resultado da potência, do 3 elevado a 2 por 9. Então, nós teremos o seguinte, menos 12 mais 5 vezes o menos 8 menos o menos 16 dividido por menos 1 mais 9. Está o resultado. Mas ainda não consegui eliminar o parênteses, eu ainda não resolvi. Então, vamos resolver o parênteses. Ficou menos 1 mais 9. Gente, o que é menos 1 mais 9? Eu tenho 9 e tiro uma unidade, vão sobrar quantas unidades? Vão sobrar 8 unidades. Claro que positivas. Se eu tenho 9 positivos e retiro 1, vão sobrar 8 positivos. Então tá aí. Veja que eu não precisei do parêntese para representar o 8 agora, porque o 8 ele é positivo. Beleza, gente? Então eliminamos o parêntese. E agora, o que é que eu vou prestar atenção? Nós já sabemos que esses dois primeiros parênteses aí, eles não são aqueles parênteses que trazem a necessidade de tu dar uma ênfase, resolver primeiro. Certo? Então, neste caso, eu vou observar apenas a regra das operações. Quais são as operações que nós temos aí? Nós temos o menos 12 mais, esse mais aí é de adição, mais 5 vezes esse ponto é de multiplicação, vezes o menos 8, menos subtração, menos 16 dividido pelo mais 8. Então, nós temos aí adição, multiplicação, subtração e divisão. O que é que a gente vai resolver primeiro? Pela regra, gente, não tem nenhum radical, não tem nenhuma potência. Vai sobrar multiplicação e vai sobrar divisão. Então, primeiramente, vamos multiplicar. Eu estou multiplicando 5 vezes o menos 8. 5 vezes 8 é 40. 5 vezes o menos 8 é menos 40. Certo, gente? Da mesma forma lá na divisão. Se eu dividir o 16 pelo 8, eu encontro 2. Mas eu estou dividindo o menos 16 pelo 8. Então, eu vou encontrar menos 2. Então, o que vai acontecer é isso, vai ficar menos 12, que eu repeti, mais o menos 40, que está de preto aí para destacar, menos o menos 2.
Perceba que o mais e o menos ali eu não interferi, porque ali eu só posso resolver no final, que é adicionando e somando, somar e subtrair. Eu resolvi apenas a multiplicação e a divisão. É claro que na multiplicação, para resolver, eu tenho que fazer o jogo de sinais, né? Então ficou menos 40 e lá na divisão ficou menos 2. Agora o que você vai perceber é que essa expressão aí, gente, só sobrou adição e subtração. Então vamos dar uma simplificada nela. Como é que eu vou simplificar? Eu vou olhar bem para o jogo de sinais. Ó. Quando tem dois sinais um colado do outro, eu posso dar uma simplificada. Aonde tem o mais e o menos aplicando o jogo de sinais, eu posso representar, substituir tudo por um único sinal. Mais com menos é menos. Então por isso que está o menos ali de negativo. Ó. Ao invés de colocar mais menos 40, eu vou colocar menos 40. E assim como eu aplico o jogo de sinal naquela situação, eu vou aplicar aqui também. Eu tenho menos 2. Então o que é que nós vamos fazer? Como tem dois sinais seguidos, aplico o jogo de sinais. Menos com menos é mais. Então eu represento esses dois sinais por um único sinal, que vai ser o de mais. Ou seja, simplificando a expressão vai ficar assim, ó, menos 12, menos 40 mais 2. Menos 12 menos 40 mais 2 é o resultado da simplificação da expressão anterior, certo? Então agora vamos resolver. Eu tenho 2 negativo e um positivo. Se eu tenho dois sinais iguais, eu posso somar. Se eu tenho dois números com sinais iguais, eu vou poder somar. Então, menos 12 menos 40, fazendo aqui a soma, eu vou encontrar menos 52. E esse menos 52 que é o resultante dessa adição, mas professor, por que o senhor está somando dois números negativos? Porque eles são iguais, gente. Toda vez que os números têm sinais iguais, você pode somar. Beleza? Então, vai ficar menos 52 mais 2. E menos 52 mais 2 tem sinais iguais? Não. Tem sinais diferentes. Então, nesse caso, eu vou subtrair e conservar o sinal do maior valor absoluto. Lá no 12 e no 40, eu somei. Por que nós somamos? Porque os sinais são iguais. Agora, no 52 e no 2, eu não vou poder somar, porque os sinais são diferentes. Então, nesse caso, a gente subtrai. Subtrai o que, professor? Pega o maior valor absoluto, que é o 52, e tira 2 unidades. Sobram 50. Agora, esse 50 vai ser o que? Positivo ou negativo? O sinal vai de acordo com o maior valor absoluto. O maior não é o 52, o sinal dele não é negativo, então vai sobrar 50 negativo. Então, levando em consideração o resultado, quem foi que acertou a expressão? Quem foi que resolveu corretamente o desafio? Foi o Pedro. Então, nós temos aí como alternativa correta a letra D. Segunda questão. O professor de matemática escreveu a seguinte expressão numérica no quadro negro. K igual, abre colchete, menos 7 mais 14, dividido por, abre parênteses, 5 menos raiz quadrada de 49, fecha parênteses, fecha colchete, dividido por 7. Então, o valor de K é... Pessoal, nesse problema, assim, pode... Assim, a priori, o aluno, quando pega uma expressão numérica dessa, ele pode ficar até com certo receio. Não, professor, é muito complicado, sei nem por onde começar. Mas aí é que está a graça. Se você não... aplicar as regras, você não vai conseguir resolver corretamente. Aí realmente você não vai saber nem por onde é que começa. Então, as regras da resolução de uma expressão numérica você tem que estar ciente. Novamente, para aquele aluno que está chegando na aula agora, não viu a aula anterior, vá assistir a aula anterior, tá? Tem aí na descrição, vai pelo nome do canal, aí você vai conseguir entender o que é que a gente vai aplicar aqui, certo? Então, o que é que vai acontecer? Ó, K igual... abre colchete, menos 7 mais 14, dividido por, abre parênteses, 5 menos a raiz quadrada de 49, fecha parênteses, fecha colchete, dividido por 7. Então, nós sabemos pela regra que nós temos 3 sinais limitantes, que é o parênteses, colchete, chave. A regra diz o seguinte, que numa expressão, se tiver parênteses, colchete, chave, eu tenho que resolver primeiro o que está dentro do parênteses, depois do colchete e por último a chave. Aí nessa expressão não tem chave, mas tem parênteses e tem colchete. Então vamos começar primeiro pelo parêntese, tá? Aí você olhou para o parêntese, dentro do parêntese, nós temos aí o nosso menos 5, 5 menos a raiz quadrada de 49. Olhou para a expressão que está dentro do parêntese, ó, tenta identificar as operações. Eu tenho uma subtração, que está aí pelo negativo, e tenho um radical, que é uma raiz quadrada. O que é que eu tenho que resolver primeiro? Aí você vai partir para a regra das operações. O que tu resolve primeiro é a raiz. Tu resolve potência ou raiz, depois multiplica ou divide, depois soma ou subtrai. Então, tem raiz quadrada? Então, tem que ser resolvido. E aí você tem que lembrar, tá? Que a raiz quadrada de 49 é 7. Por que é 7? Porque 7 vezes 7 equivale a 49. Então, o que foi que nós fizemos aí? Nós
repetimos toda a expressão, substituindo apenas a raiz quadrada de 49 pelo seu resultado, que foi 7, beleza? Então, gente, o que vai acontecer agora? Quando tu olha para o parêntese, ficou 5 menos 7. Nós não resolvemos ainda, tá? Falta resolver a expressão aí que está dentro do parêntese. Ficou 5 menos 7. Mas o que é 5 menos 7? Esse 5 ele é positivo. Apesar de não ter o sinal de mais, porque é facultativo, mas ele é positivo. E o 7 é negativo. Então, nós vimos que quando os sinais são diferentes, um é positivo e um é negativo, a gente subtrai e conserva o sinal do maior valor absoluto. Se tu tem 7 e tira 5 unidades, vão sobrar 2 unidades. Esse 2 que sobrou, por que ele é negativo? Porque ele vai concordar com o sinal do maior valor absoluto. Quem é o maior valor absoluto? Não é o 7? Então, o sinal do 7 que é acompanhado não é menos, então vai ficar menos 2. Então, neste caso, nós repetimos toda a expressão, substituindo apenas o resultado do parêntese. Professor, se eu já resolvi o parêntese, por que ainda persiste o parêntese? Porque o 2 é negativo. Toda vez que o número for negativo, usa-se o parêntese, beleza? Então, aí você pode perceber que a expressão ela já ficou um pouco mais simples. Então, nós temos o seguinte: 14 igual, abre colchete, menos 7 mais 14, dividido pelo menos 2, fecha colchete, dividido pelo 7. O 7 está fora do colchete, vai ser a última operação que nós vamos executar. Já que não tem mais nenhum parêntese, né, com a expressão numérica dentro, a gente vai ter que observar agora o colchete. Não tem parênteses, agora eu tenho que resolver o que está dentro do colchete. E o que é que está dentro do colchete? Nós temos menos 7 mais 14 dividido por menos 2. Gente, menos 7 mais 14 dividido por menos 2. Nós temos uma adição e uma divisão. O que é que a gente resolve primeiro, gente? Nós vamos resolver primeiro a divisão, que é 14 dividido por menos 2. 14 é um valor positivo, dividido pelo 2, que é negativo. 14 dividido por 2 é 7. Só que 14 dividido por menos 2 é menos 7. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Resolvendo o colchete, claro, nós vamos ter K igual, abre colchete, o menos 7, que a gente repetiu. E o resultado da divisão, 14 dividido por menos 2, é menos 7. Novamente, negativo, entre parênteses. Tudo isso dividido pelo 7 lá do final. E agora, o que é que nós vamos fazer? Aplicando o jogo de sinais aí, nesse mais menos 7, ó, porque nós temos menos 7 mais menos 7. Esse mais e esse menos, aplicando o jogo de sinais para dar uma simplificada, vai ficar mais com menos, menos. Então, a expressão que nós temos é essa, ó. Menos 7 mais o menos 7, ou menos 7 menos 7, tu está somando dois números de sinais iguais. Então, quando tu tem dois sinais iguais, tu soma, né? Menos 7 com menos 7 dá menos 14. E aí, esse menos 14, que é o resultado do colchete, e eu mantenho o colchete porque o número é negativo. É esse valor que vai ser dividido pelo 7. Menos 14 dividido pelo 7 dá menos 2, certo, gente? Se fosse 14 positivo dividido por 7, daria 2 positivo. Como é menos 14 dividido por 7, fica menos 2. O que nos leva à letra D, certo? Terceira questão. Seja m igual a menos 10 mais 3 vezes a menos 5 elevado a 2, qual é o valor de m? Então, é uma expressão já bem mais simples, né? Comparada à primeira e à segunda. Então, provavelmente a questão mais simples. Novamente, se você observar essa expressão numérica, você vai perceber que você tem o menos 10 mais 3 vezes a menos 5 elevado a 2. Então, nós temos uma adição, uma multiplicação e uma potência, tá? Professor, mas ali no 10, ali antes do 10 não é um menos, não seria uma subtração? Não, aquele sinal ali está qualificando o 10 em negativo. Então, neste caso, o que é que nós devemos proceder? Então, lembra das regras. Tem algum parêntese com uma expressão no seu interior? Não. O único parêntese que eu tenho é aquele parêntese ali que está cercando o 5 negativo. Justamente por ele ser negativo, a gente está usando parêntese. Então, para começar aí, a gente vai aplicar a regra das operações. O que é que resolve primeiro? Tem potência? Tem. Tem raiz? Não tem. Mas tem potência, então eu tenho que resolver primeiramente a potência. Então, nós vamos resolver o menos 5 elevado a 2. Lembre-se que menos 5 elevado a 2 é o menos 5 vezes o menos 5. Menos com menos é mais, 5 vezes 5, 25. Então, você repete a expressão toda, substitui apenas o resultado, que nos vai levar a menos 10 mais 3 vezes o 25. Gente, sobrou uma adição e uma multiplicação. O que é que resolve primeiro? Multiplicação. 3 vezes o 25 dá 75, certo? Então, vai ficar menos 10 mais 75. Ora, se eu tenho um número negativo e um número positivo, os sinais são iguais ou diferentes? São diferentes. Se são diferentes, a gente subtrai
Tu pega o maior valor, tira do menor valor. Tu pega 75, subtrai 10 unidades. 65. E o 65 que sobrar vai ser o quê? Positivo ou negativo? Ele vai concordar com o sinal do maior valor absoluto. Quem é o maior valor absoluto? Não é o 75? Quem está acompanhando ele não é o mais de positivo? Então, o resultado vai ser 65 positivo. Novamente, professor, precisa colocar o mais? O mais é facultativo, gente. Ou você põe ou não, você tem que saber que ela é positivo. Então, nos levou à letra D. Então, foi bem mais simples. E agora nós temos a quarta questão, que é uma questão já bem mais complicada comparada à terceira, beleza? Mas vai ser fácil a resolução do mesmo jeito. Sempre que você tiver dificuldade, pause o vídeo, veja, reveja o que é que aconteceu, tá? Para você tentar entender. Então, o valor da expressão, abre colchete, menos 10 mais 5 menos 4 dividido pela raiz quadrada do 9 mais o menos 2, tudo isso elevado a 2. Então, é uma coisa assim, uma confusão. Então, professor, por onde é que eu vou começar resolvendo? Bem, você vai olhar para tudo aquilo que está dentro do colchete, porque aquele 2 que está fora, eu vou resolver só no final aquela potência, beleza? Então, vamos começar tentando simplificar essa expressão aí. Na verdade, ela é uma fração, né? Tem uma parte de cima e a parte de baixo, numerador e denominador. Então, vamos dar uma simplificada nessa situação. Primeiro, eu vou perceber que eu tenho aí um encontro entre dois sinais, ó, que é o mais 5 menos da subtração, menos que está qualificando o 4 negativo. Então, menos com menos eu posso substituir por um único sinal de positivo, né? Clica no jogo de sinais, menos com menos a mais. É a mesma coisa que acontece ali no denominador, ó. Raiz quadrada de 9 mais menos 2. Então, aquele mais e o menos eu posso trocar por um sinal de menos. Ali eu coloquei mais, gente, mas é um sinal de menos, tá? Desculpem o erro. Passando adiante, eu tenho que lembrar que a raiz quadrada de 9 equivale a 3. Por quê, professor? Porque 3 vezes 3 é 9. Se você não sabe resolver raiz quadrada, procure aprender, tá? Procure algum vídeo, algum material, procure entender, beleza? Então, substituindo, vai ficar assim, ó. Menos 10, né? Que não precisa do parêntese ali, porque ele é o primeiro elemento. Menos 10 mais 5 mais 4, que foi o sinal que a gente trocou. Raiz quadrada do 9, 3. Então, já coloquei o resultado, ó. 3 menos... Viu como eu tinha colocado errado, mas agora tá certo? Menos 2. Porque a gente teve que trocar o mais e o menos dá menos. Então a gente mudou por esse sinal. Beleza? Agora ficou bem mais simples, gente. E agora, qual é a saída? É resolver tudo que está em cima e resolver tudo que está embaixo. Quem é que está em cima? Em cima nós temos menos 10 mais 5 mais 4. Veja que o 5 e o 4 têm o mesmo sinal. Sempre que tiverem o mesmo sinal, some e conserve o sinal. 5 mais 4 é 9. Os dois são positivos, então vai ficar 9 positivo ou mais 9. E no denominador eu tenho 3 menos 2. E 3 menos 2, gente, é 1. Então, simplificando essa expressão, ela vai ficar assim, ó. Menos 10 mais 9, tudo sobre 1. Menos 10 mais 9, que é o do numerador, sobrou um negativo e um positivo. Quando tu tem sinais opostos, né, um negativo e um positivo, sinais diferentes, tu subtrai e conserva o sinal do maior. Como é que eu subtraio, professor? Pego o 10, que é o maior valor absoluto, menos o 9, que é o menor valor absoluto. 10 menos 9 dá 1. E aí conserva o sinal do maior. O maior valor absoluto não é o 10, não é negativo, então vai ficar menos 1. Então vai ficar numerador menos 1, denominador restou 1 do 3 menos 2. Lembra, toda fração ela representa uma divisão. Quanto é que é menos 1 dividido para 1? É menos 1, né, gente? E menos 1 elevado a 2, lembra lá da potência, que a gente já sempre coloca um lembrete? Menos 1 elevado a 2 é o menos 1 repetido duas vezes. É menos 1 vezes o menos 1. Menos com menos é mais e 1 vezes 1 dá 1. Então, o resultado, gente, dessa expressão é 1, que nos leva ao gabarito A. Beleza, gente? Então, essa foi a correção da atividade passada. Pessoal, agora nós vamos para a segunda parte da aula, que é a resolução de situações, problemas envolvendo números inteiros. O que é interessante nessa parte do conteúdo? É você ler o problema, interpretar, representar na expressão matemática, né, que é a simbólica, e aí resolver a expressão e calcular e achar a resposta do problema, certo? Basicamente é isso. Então vamos fazer a leitura. Durante uma repentina onda de frio, a temperatura baixou 3 graus Celsius no primeiro dia, no segundo dia mais 5 graus Celsius, no terceiro dia outros 5 graus Celsius, no quarto dia subiu 9 graus Celsius. Represente por um número com sinal quanto a temperatura baixou. Então veja bem, nós temos 4 dias. Nos 3 primeiros dias, as temperaturas elas tiveram a baixa. E sempre que eu encontro essa palavra baixou, diminuiu, eu tenho que associar a ideia de número negativo.
Assim como quando a gente se depara com a palavrinha que é subiu, aumentou, a gente associa algo positivo. Então, nesses 3 primeiros dias, as temperaturas foram negativas, diminuiu, baixou. E no último dia a temperatura foi positiva porque ela subiu. Então, nós podemos representar assim: primeiro dia, menos 5 graus Celsius. Segundo dia, menos 3 graus Celsius. Terceiro dia, menos 5 graus Celsius. Quarto dia, mais 9 graus Celsius. Foi o único dia que subiu a temperatura. Beleza. Então, representando a expressão, né, matemática, nós vamos ter menos 5. Vamos somar. Que a gente quer não é o resultado, né, é a resultante. Então, vamos somar todas as temperaturas. Então, nós temos somando 3 temperaturas negativas com uma temperatura positiva. Eu ainda posso representar essa expressão de uma maneira mais simples, que é essa que está aí, ó. Menos 5, menos 3, menos 5, mais 9. Mas em síntese, em resumo, o que é que nós vamos fazer? Como eu tenho 3 temperaturas negativas, vamos logo somar essa quantidade de temperaturas negativas. Ó, 5 com 3, 8. 8 mais 5, 13. Então, a temperatura negativa aí total foi de menos 13, certo? Se você juntar aí essas temperaturas negativas, o que você vai encontrar é menos 13. Somando agora com a positiva, que eu ainda não tinha feito associação, então ficou menos 3 mais 9. Aí lembra, né? Quando tu tem dois sinais com dois números de sinais diferentes, tu subtrai e conserva o sinal do maior. Pega o 13, que é o maior, subtrai 9 unidades. 13 menos 9 dá 4. Esse 4 vai ser positivo ou negativo, gente? Negativo, que concorda sempre com o maior valor absoluto, que é o 13, que é negativo. Então, a temperatura resultante é o menos 4. Significa dizer o quê? Significa dizer que a temperatura baixou menos 4 graus. Se você fizer aí uma junção dos 4 dias, o que baixou foi o equivalente a menos 4 graus, certo? Beleza? Então, essa é a ideia desse problema. Segundo probleminha. Um trem parte de uma estação com 180 passageiros. Anotamos os passageiros que sobem em cada estação com o sinal de mais e os que descem com o sinal de menos. Ou seja, todo passageiro que sobe, a gente associa um sinal de mais, se está subindo, né? E a ideia de descer, você associa ao sinal de negativo. Então, nós temos aí esse pequeno gráfico, né? Esse pequeno desenho explicando a situação, ó. A partida foi na primeira estação, subiram 180 pessoas. Na segunda estação, subiram 45 pessoas, só que desceram 85. Na terceira estação, subiram 36 e desceram 75. Na quarta estação, subiram 24 pessoas e desceram 55. E na quinta estação, quantos passageiros desembarcaram nessa última estação? Então tá bem simples, você leu o problema e interpretou. O grande problema da matemática às vezes é esse, às vezes o aluno ele não consegue ler e entender. Aí, logicamente, se ele não entende, ele vai conseguir entender uma expressão simbólica matemática? Não vai, né, gente? Então, veja bem, antes de você dizer que matemática é complicado, você tem que se atentar para essa outra situação, que é ler e entender. Não saber resolver um cálculo é totalmente admitível, né? A gente consegue admitir isso, porque às vezes a gente tem limitações, mas você tem que saber ler e entender. Se você não sabe isso, aí o problema também não é só da matemática, beleza? Então, vamos aí montar aí a situação. Eu sei que tem pessoas que sobem, que eu associo a positivo, e pessoas que descem. Da primeira até a quinta, tiveram pessoas que subiram e desceram. Então, a melhor maneira de tu poder resolver esse problema, já que pessoas subiram e desceram, então eu vou fazer isso, ó. Eu vou pegar primeiro os passageiros que subiram, que foram os que foram associados ao sinal positivo. Na primeira estação eu tinha os 180, na segunda subiram 45, na terceira 36, na quarta 24. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar tudo isso e vou somar, tá? Então, 180, 40... Aquele 180 apareceu negativo, mas desconsidera aquele menos. Ali eu estou pegando só os passageiros que subiram. Então, somando essa quantidade, 180 com 45, com 36, com 24, eu vou encontrar 285 passageiros. Esses 285 são os passageiros que subiram ao longo dessas estações. Já que eu sei que 285 é a quantidade de passageiros que subiram, eu vou pesquisar agora, buscar identificar os passageiros que desceram. Porque na segunda estação desceram 85, na terceira desceram 75 e na quarta desceram 55. Então nós vamos ter, ó, 85, 75, 55. Somando essa quantidade de passageiros que desceram, eu vou encontrar 215. E eu vou associar sempre com o sinal negativo, porque eles desceram. E 285 subiram, então eu vou associar o sinal positivo. Gente, essa quantidade que vai sobrar dessas duas quantidades, que é os 285 que subiram e 215 que desceram, é justamente a quantidade de pessoas que vão desembarcar na última estação. Percebe isso? É fácil você perceber isso?
Ora, se subiram passageiros e desceram, o que sobrou é o que chega na última estação. Então, para isso, basta que você faça uma simples subtração. Tu tem 285, tira os 215 que desceram ao longo dessas estações, vão sobrar o quê? 70 passageiros. Ou seja, esses 70 passageiros eles vão desembarcar na última estação, certo? Conclusão, 70 passageiros descerão na última estação. Beleza, gente? Então, esses foram os dois probleminhas que a gente brincou aqui. A gente tentou escrever de uma forma simbólica matemática, que é uma expressão numérica, e resolver essa expressão numérica. Claro que bem mais simples do que as anteriores. Beleza, gente? Então, até a próxima aula.